Senhores membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, servidores, senhores telespectadores, internautas, em especial aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara no Facebook, bom dia. Na presente data de 3 de junho, às 9 horas e 22 minutos, para darmos início à 12ª sessão ordinária do ano 2020, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Bom dia a todos. Estão presentes os vereadores Luiz Flávio, Fernando da Ótica Original, Patrícia Juliane, Dr. Rodrigo Salomão, Juarez Araújo, Lucimar Ponciano, Valmir do Parque Meia Lua, Paulinho dos Condutores, doutora Márcia Santos, Paulinho do Esporte, Abner de Madureira, Sônia Patos da Amizade. Só o vereador Arildo, que está afastado. Estão todos presentes, senhor presidente. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro e também, por gentileza, logo após o hino, peço para a vereadora doutora Márcia Santos proceder à leitura de um trecho da Bíblia.
Gênesis 8, versículos 6 ao 12. Aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a panela da arca que havia feito e enviou um corvo, o qual, havendo saído, ia e voltava até que as águas se secassem sobre a terra. Enviou também uma pomba para ver se as águas se haviam retirado de sobre a face da terra. E a pomba não achou onde apoiar suas patas e tornou a Noé, porque as águas ainda estavam sobre a superfície de toda a terra. Então, estendendo-lhe ele a mão, tornou-a e fez entrar consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba para fora da arca. À tarde, a pomba voltou para ele, e eis que trazia no bico uma folha de oliveira. Entendeu Noé que as águas se haviam retirado de sobre a face da terra. Esperou ainda outros 7 dias e enviou a pomba, a qual já não voltou mais a ele. Amém. Passaremos agora à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinado, os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 54 trabalhos, sendo 39 indicações, 11 requerimentos e 4 pedidos de informações. Solicito à segunda secretária que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. E o Moacir foi ver? Hã?
Aí. Obrigado, viu, Moacir? Requerimento 131. A EDP solicitando poda de árvores cujos galhos se entrelaçam à fiação da rede de energia elétrica da rua Santo Ivo, defronte do número 747, no bairro Cidade de Salvador, em Jacareí. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento número 132. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a CCR Nova Dutra, solicitando remoção de matos e galhos acumulados à margem de alça de acesso da rodovia Presidente Dutra, na região do viaduto existente no quilômetro 161, próxima à empresa BASF, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Requerimento número 133. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a CCR Nova Dutra, solicitando providências referentes à falta de iluminação pública na rodovia Presidente Dutra, no trecho compreendido do quilômetro 158 ao quilômetro 165, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parco, do Meia Lua. Requerimento 134. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a IDP, solicitando poda de árvore existente na Avenida Lourenço da Silva, próximo ao número 212, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da IDP, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parco, do Meia Lua. Requerimento 135. Requeiro ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando providências relativas à diminuição de horários em várias linhas circulares operadas a partir do dia 23 de maio de 2020. Este vereador vem recebendo diversas reclamações de munícipes que utilizam o transporte público, de que no dia 23 de maio foram surpreendidos com a retirada de vários horários em várias linhas circulares. Com isso, muitos foram prejudicados, além de provocar aglomerações de transporte público e prejudicar também aqueles que vão procurar atendimento na unidade de pronto atendimento Dr. Telmo de Almeida Cruz e na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Diante do exposto, este vereador solicita o retorno dos antigos horários do transporte público para melhor atender aos munícipes de Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorro à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e antecipo agradecimento pela atenção dispensada. Vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Por favor, secretária, podia pedir votação? Eu esqueci. Não pode? Aqui não está marcado. Não pode, não tem problema. Aqui não foi pedido. Requerimento 136. A EDP solicitando a instalação de postes de iluminação pública na região da esquina da Rua Mário Guerra com a Avenida José Pereira de Andrade, no Jardim Santa Maria. Autoria, vereadora Sônia Patas da Amizade. Requerimento número 137. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a IDP solicitando poda de árvore existente na Avenida Lourenço da Silva, próximo ao número 132, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da IDP, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parco, do Meia Lua. Requerimento 138. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a IDP solicitando poda de árvore existente na Avenida Lourenço da Silva, próximo ao número 66, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 139.
Requeremos a excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a realização de operação tapa-buracos em toda a extensão da estrada Beagino Chefe, no bairro Pagador Andrade, Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos prestes desse Departamento de Estradas de Rodagem, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 140. Todos temos ciência da adequação dos procedimentos referentes ao combate à pandemia Covid-19 e, notoriamente, todos os meios que envolvem público. No entanto, os préstimos do transporte coletivo diminuíram seu atendimento na perspectiva de adequação ao isolamento social e distanciamento da população. Reconhecendo que houve um esforço nos 10 primeiros dias, porém, com a extensão da quarentena, temos recebido inúmeras reclamações de corte de horários nas linhas, como ônibus lotados na Circular 7, Igarapés e bairros da região oeste, e Circular 8, Parque Santo Antônio, com muitos idosos, além de outras linhas. Assim, diante da responsabilidade do trabalhador e da trabalhadora de continuarem no período normal de trabalho e dos demais usuários observarem seus compromissos na cidade, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando informações a respeito dos critérios utilizados para a redução de horários de atendimento à população. Primeiro, como foi planejado o programa de redução de horários? Segundo, como se deu essas escolhas e por que foi retirado o transporte de localidades onde o atendimento de horários já era escasso, a exemplo da Estância Porto Velho, Esperança e outras localidades? Houve também o planejamento do cálculo econômico nessa diminuição de horários, visto que o público de usuários continua com exceção dos estudantes? Qual a contribuição, campanha desta conceituada empresa junto à Prefeitura ou comunidade no combate à pandemia Covid-19? Qual o prazo de término dessa quarentena nos horários do transporte coletivo? Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, é notório que a gente já sabia que ia ter que ter um planejamento estratégico bem organizado do transporte público do município de Jacareí. A gente não entende por quê. Estância do Porto Velho só tem 4 horários durante o atendimento durante o dia. Foi retirado a condução que passa lá. Reduziu a linha do Igarapés. Nós sabemos que a realidade do atendimento do transporte coletivo na cidade, uma linha ela passa em 5, 6 bairros, parece que até é um turismo. E é o Circular 7, por exemplo, Igarapés, 1º de Maio, 28 de Abril e assim vai indo. E tem o Esperança, Pedra Mar, Parque Imperial, é um turismo. Então, há que se pensar que é muito utilizado, o fluxo de pessoas é grande. Por que diminuiu essas linhas, esses horários? Então, não houve um planejamento. Cidade de Salvador é uma linha única, Rio Abaixo é uma linha única, mas eles mexeram no lugar que mais atende os bairros de Jacareí e a comunidade mais distante do centro da cidade. Presidente, posso só complementar a informação? A gente tem conversado bastante com o secretário de Transporte, né, aqui junto, e da Secretaria de Segurança Pública. Mobilidade, perdão. A gente tem conversado bastante com o secretário de Mobilidade e, especificamente do Porto Velho, ele me falou que eles fizeram um estudo e que tinha, em média, Lucimar, umas 9 a 10 pessoas por dia usando só esse transporte, que, por conta da pandemia, houve realmente uma redução. Então, ele justificou que houve, sim, um estudo e todas as linhas que foram reduzidas foram feitas em parceria com a JTU e com o andamento de avaliação da Secretaria de Mobilidade, tá bem? Então, só para especificar que, ainda que a gente saiba que muitas pessoas vão ser prejudicadas, estão precisando do transporte público, mas foi feito esse estudo, sim. Senhor presidente, gostaria também de me manifestar com relação a essa solicitação da vereadora Lucimar. Na verdade, eu também fui bastante cobrado essa semana pelo pessoal do Porto Velho,
E o fato, Patrícia, de não ter efetivo passageiros é porque o ônibus que atendia eles atendia às 6h30 da manhã e mudaram esse horário para 7 da manhã. Então, o que o pessoal está fazendo? Estão vindo a pé. Estão vindo a pé. Então, o questionamento do pessoal é que retorne esse horário para 6h30 da manhã de novo. Porque aí a mobilidade fala, mas não tem gente. Tem gente sim, só que mudou o horário. Será que é tão difícil voltar ao horário passado, de 6h30, para poder atender melhor a comunidade? Essa é a reivindicação deles. Não tem passageiro porque mudaram o horário. Essa é a verdade. Presidente, também gostaria de falar sobre esse requerimento. Qual o estudo que eles fazem se na Lagoa Azul tem 400 barracos, tem 300 casas, dá 700. E eles têm que vir a pé no Parque Meia Lua, e lá tem só 3 horários de ônibus, o dia inteiro. Qual o estudo que estão fazendo? Será que foram lá, viram a situação dos moradores? E não é só lá, são todos os bairros, estão sofrendo por isso. Parece que quem está fazendo esse projeto, está falando isso, deve ter carro da prefeitura para andar, deve ter carro da mobilidade urbana, porque não é possível. Quem está sofrendo é a população da cidade de Jacareí. Não está pagando? Quem paga não tem um direito? Se tem um direito, por que não vai nos bairros? Isso que eu queria saber. Se está pagando, tem um direito. E aí, não vai nos bairros, deixa o povo do jeito que está, e o povo sofrendo por isto. Meu voto é favorável. Senhor presidente, eu fico impressionado com a coleção de erros que a Secretaria de Mobilidade Urbana vem cometendo no município. Perceba o seguinte: o mais grave em toda a situação do transporte público da cidade é a questão da pandemia. Não é possível. Aí vem com uma história dizendo que está fazendo estudo. Foi retirada as linhas, foram diminuídas as linhas por conta de estudo. Caramba, eu não sei que escola que estão estudando isso. É só ver a questão do transporte público, que está uma lata de sardinha. Um usuário se esfregando no outro. Gente, o que é isso? Que absurdo, que vergonha que é essa? Aonde nós vamos parar? Será que no transporte público não tem risco de contágio? É só lá que não tem risco de contágio? Uma vergonha. Por favor, vamos resolver essa situação. Senhor presidente, também queria colaborar. E tem coisas que a gente não entende, né, Fernando? Porque, na realidade, é o seguinte: fecha-se o comércio para as pessoas não ter contato, mas os ônibus podem andar lotados. Eu acho que tem que ter um estudo. Eu acho que, na realidade, a JTU está aí trocentos anos, e a realidade todo mundo sabe nessa cidade, né, que enquanto não tiver pulso para quebrar o monopólio dessa empresa, vai continuar deitando e enrolando em cima da população. Senhor presidente, também não posso deixar de me manifestar sobre esse assunto, que é recorrente na cidade. E os estudos que a Secretaria de Mobilidade Urbana parece não retratar a realidade, porque os ônibus estão lotados. Houve uma diminuição do número de ônibus, houve uma redução de horários, e agora esses ônibus vão em menor número aos bairros e voltam lotados. Por que é o questionamento, talvez, da vereadora Lucimar? Porque se está lotado o ônibus, o risco de contágio pelo coronavírus se amplia, né? Em que pese todo mundo está usando máscara, todo mundo está tomando suas medidas preventivas, mas esse risco, ele aumenta muito. Então, esse estudo apresentado, ele não reflete o que está acontecendo na prática. E vou dizer uma coisa aqui, olha, eu tenho observado que houve a restrição de horário, vereador Rodrigo. E a restrição de horário parece que é pior, né? Que as pessoas se concentram naquele horário para ir no shopping, para ir no comércio. Então, eu não sei se o governo do estado, ao determinar isso, percebeu, porque parece que a concentração é maior no número de pessoas. Senhor presidente, também quero contribuir. Eu sempre digo nessa casa aqui, em relação à empresa JTU, que é um velho ditado que todos conhecem, que quem quer comer o filé mignon tem que roer o osso. Então, nitidamente, essa diminuição do número de linhas é para diminuir o custo da empresa das linhas que possivelmente estão andando vazio.
No último mês não pagaram os funcionários entraram em greve. Eu acho que se a empresa está com dificuldade, ela tem que pedir para sair. Nós fizemos uma reunião, ela alegou um prejuízo de 10 milhões por ano, e muitos vereadores estavam presentes. Eu fiz a pergunta, se é tão ruim, por que não apagaram as luzes com o PT, se fizeram aí auditamento por mais 10 anos? Pede para sair. A população de Jacareí não quer mais essa empresa prestando serviço para nossa cidade. É simples, pega o boné, já ganharam bastante, vou embora, e o resto a gente discute na justiça. Eu queria fazer uma observação também. Algumas postagens, né, que a gente vê as pessoas reclamando muito e ligando e passando no WhatsApp. E uma coisa que é incoerente. Nós estamos falando do distanciamento social. Aí vai pegar o ônibus, né? Uma amiga minha comentou no Facebook, eu vou pegar o ônibus, é tudo lotado. O que adianta fazer o distanciamento social na rua? Então, aí também eu acho que tem que ser revisto isso e realmente tem que atender a população, porque realmente não tem sentido pedir isolamento social, 1,5 metro, né? Eu postei uma foto do shopping, todo mundo aglomerado, e depois eu falei, realmente não pode, né? Isso aí tem que ter uma solução sim para a população, senão não vai adiantar nada esse distanciamento social na rua. Requerimento 140 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 141. Considerando a proximidade da cidade e que a sociedade jacareense, colaboradora com o serviço de hematologia e hemoterapia de São José dos Campos para o desenvolvimento industrial, o crescimento do público como doadores, considerando o investimento público em equipamento de saúde para atendimento à população, exemplo de referência, tais como Laboratório Municipal, SIM e, recentemente, o Centro de Imagens, Serviço Integrado de Jacareí, considerando que a mídia será parceira para a publicidade e para o chamamento dos doadores, tal como a facilidade de locomoção, e será de grande valia às famílias que, por muitas vezes, têm dificuldade de condução para levar os doadores até a cidade de São José dos Campos, para a reposição das bolsas de sangue ao parente querido. Considerando a mudança de hábito e as medidas protetivas e preventivas em virtude da pandemia Covid-19, que interferiu na média dos doadores e, consequentemente, deve-se pensar em ampliar a coleta de sangue, além do que evitaremos a utilização de transporte coletivo e aglomeração. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos, solicitando articular a possibilidade de, quinzenalmente, via agendamento, realizar coleta de sangue em um equipamento de saúde da Prefeitura de Jacareí, um centro de coleta, bem como as seguintes informações. Há possibilidade desse atendimento, e já houve essa discussão junto aos gestores da saúde dessa cidade, o que a administração municipal precisa para realizar essa parceria e adequação do local ou sala para atendimento? Há alguma iniciativa que esta Casa Legislativa possa colaborar? Há possibilidade de enviar relatórios dos jacareenses que são doadores para divulgação e fortalecimento da campanha? A direção tem encaminhado os comerciais para serem transmitidos pela TV Câmara, a emissora pública da cidade? Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitado votação. Só justificando essa solicitação, é porque nós estamos vendo que os bancos de sangue estão diminuindo a doação por causa da pandemia, e agora vai chegar o inverno, também tem uma diminuição muito grande. E tem muitos doadores da cidade de Jacareí, e tem aquelas pessoas que têm que arrumar doadores para reposição de bolsas de sangue. E daí tem que arrumar condução, várias coisas. Então, a solicitação, visto que nós temos investimento em equipamento público, locais bem organizados na Secretaria de Saúde, foi inaugurado o Centro de Imagem agora, então dá para atender as pessoas. Então, eu estou solicitando, através desse requerimento para a Hemocentro, mas também para a Secretaria de Educação, que comece essa discussão, porque quem ganha é a população de Jacareí, porque nós temos doadores sim, e temos a responsabilidade dos que forem atendidos
com bolsa de sangue e a reposição. Então, o nosso município tem condições de atender esse pedido. Vereador Lucimar, e vou além também. Há um tempo atrás, eu sou doadora de medula óssea, né? Não sei como é que está, se meu nome está lá ainda, enfim. Devem ter feito a tipagem e fica lá no registro, né? Ficaria muito feliz em poder contribuir com alguém que necessitasse da medula. Eu acho que a medula óssea também poderia ser feita essa coleta de sangue aqui, porque muitas pessoas querem doar, mas quando pensa que tem que se deslocar até São José, já dá aquela preguiça. Então, eu acho que seria interessante também a doação do sangue, né, para fazer a tipagem para a doação de medula óssea no futuro, que eu acho muito legal. Senhor presidente, a questão da doação de sangue, ela envolve inúmeros cômodos dessa casa, vamos pensar assim, né? Desse sistema de doação de sangue. É interessante que o pessoal vai em São José dos Campos, doa o sangue, o pessoal de Jacareí vai lá, doa o sangue. Agora, a questão que paira no ar e a população não tem informação é o quê? É que nós precisamos saber quanto Jacareí gasta na compra, na aquisição de sangue. Quanto que Jacareí gasta? Então, nós precisamos saber dessa informação da administração, juntamente com a Secretaria de Saúde, porque, segundo a informação que chegou até mim, se eu estiver equivocado, eu gostaria até que os médicos aqui pudessem orientar a gente nesse sentido, esclarecer. Segundo a informação que a gente tem é que o quê? Que o munícipe vai, doa o sangue no Hemocentro de São José e, quando o Jacareí precisa de sangue, tem que comprar sangue lá. É assim que funciona? Lá ou em outras empresas que fornecem sangue? Só uma parte, presidente. Fernando sempre disse aí, isso é meio esquisito, né? A gente tem que entender que o Hemocentro não é um órgão público. Ele é uma empresa privada, onde as pessoas doam sangue. Esse sangue ele tem um custo para ser processado, feito uma série de exames, e ele é vendido aos hospitais. Ele não é dado de forma gratuita. E não é barato, não. Sabe quanto custa uma bolsa de sangue? De 500 a 600 reais. Nossa, é o preço de um animal. Engraçado, você doa e eles vendem, né? Até por conta, né, do Dr. Rodrigo e doutora Márcia, até por conta do processamento, né? É separado em vários... São vários processos feitos, né? Isso tem um custo alto. O requerimento 141 está em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento foi aprovado, não há mais requerimentos. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito à segunda secretária que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informação número 62. Considerando que em 26 de maio recebemos reclamações de vários munícipes que foram surpreendidos, mais uma vez, com a mudança nos horários dos ônibus da empresa JTU, Jacareí Transporte Urbano, em vigor desde 23 de maio, a qual sujeitou a sérios prejuízos e transtornos dos cidadãos que utilizam o transporte público para irem ao trabalho, atendimento médico, bancos, lotéricas, dentre outras necessidades da população. Considerando que nos dias 21 e 22 de maio, trabalhadores da JTU fizeram uma paralisação devido à falta de pagamento, considerando que estamos vivendo em um período de pandemia devido à Covid-19 e que com a retirada de horários, com certeza, haverá superlotação no transporte público, considerando que as reclamações partem de moradores de vários bairros, especialmente do Parque Meia Lua, pelo fato de ser um distrito que atende outras regiões, tais como bairro Lagoa Azul, Jardim Conquista, Mader Vale e bairro do Poço, considerando que devido a essa mudança que pegou vários trabalhadores de surpresa, muitas pessoas chegaram atrasadas nos seus locais de trabalho e tiveram sérios prejuízos. E considerando que o atendimento da UPA 24 horas do Parque Meia Lua foi retirado, e com isso os pacientes têm que ir de ônibus procurar atendimento na Santa Casa de Misericórdia, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, essa mudança nos horários do transporte público, a partir do dia 23 de maio, era de conhecimento da Prefeitura?
Em caso positivo, por qual motivo a população não foi informada com antecedência sobre essa mudança? Em tempos de pandemia, devido à Covid-19, não deveriam ser tomadas providências com vistas a aumentar o número de linhas de ônibus, ao invés de retirar horários, haja vista o risco iminente diante das aglomerações? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Senhor presidente, foi solicitado votação. Presidente, esse pedido de informação é o seguinte. Parque Meia Lua é um distrito, tem muita gente. Lá tem bairro, Parque Meia Lua, Lagoa Azul 1, 2, Jardim Conquista, Mar de Vale e Barra do Poço. Olha quantos bairros existem lá. Só que na Lagoa Azul, existe lá tanta gente, tem 400 barracos, tem 300 casas e tem 3 horários de ônibus por dia. Isso é um crime. Não pode acontecer isso com o povo. E não é só lá, são todos os bairros que estão nesse sofrimento. Então eu quero saber quem foi que autorizou, se foi a prefeitura, se foi a mobilidade urbana ou se foi a JTU. Porque quem foi que autorizou isso aí não está tendo dó do povo. O povo está pagando o salário desse povo que autorizou. Quando a gente paga o PTU, está pagando o salário desse povo. Fora o pessoal que vai de ônibus para o Parque Meia Lua, para atender no posto médico Parque Meia Lua, chega atrasado lá e está marcando ponto atrasado, porque isso aí, para mim, na cidade de Jacareí, não está passando de uma vergonha isso aí. Então, essa reclamação eu estou fazendo e peço para os vereadores votar favorável esse pedido de informação. Só complementando, e também que já foi falado o pedido de requerimento, agora sim, Patrícia Giuliani, a questão é cobrando da Secretaria de Mobilidade, porque aquele requerimento eu estava cobrando a responsabilidade da JTU. Pedido de informações número 62 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 63. Ciente de que a educação é um alicerce para a formação do indivíduo, e tão como a evolução da sociedade, o que tange buscar os seus direitos e seus deveres para uma harmonia onde todos se respeitem e busque a concretização dos sonhos pessoais, profissionais e sociais. Diante da constante luta e até mesmo resistência com a evolução em tempo remoto, o qual influenciou muito o campo letivo, em especial os professores que resistem em se aproximar da informática, pois são conservadores na didática da escrita, explicação próxima e trabalhar as dúvidas olhando nos olhos e corrigindo trabalhos em casa. Entretanto, o tempo não para e traz com ele abalos na vida da cidade e do país, a exemplo das inúmeras manifestações na última década e atualmente na pandemia Covid-19, o que ocasionou o que a classe de ensino não estimula o afastamento, mas agora todos nós recorremos à tecnologia para não deixar mais frágil a participação e empenho educacional dos estudantes, visto que a evasão escolar vem sendo um desafio para os gestores da educação. Temos acompanhado toda a desenvoltura das providências e assistência da Secretaria de Educação do nosso município, realizando ações complementares, como expressas na Lei número 6.335 de 2020, que aprovamos nesta Casa. Concessões temporárias de caráter emergencial e excepcional, de vale merenda aos estudantes da rede pública municipal de ensino. E houve uma dedicação dos gestores que no segundo dia de cadastro já tinha 50% de adesão no montante de mais de 22 mil usuários da rede de ensino, sendo de grande valia na legislação o investimento no aplicativo PicPay, onde mais mães eram solidárias a informar as demais e outras alternativas para recebimento deste apoio. Nesse sentido, como a população está atenta e esperta para receber de direito este auxílio importante, o desafio para os educadores e a equipe pedagógica se habituar a replanejar as aulas via online e o empenho da secretária de Educação, excelentíssima senhora Maria Tereza Cirino, e diretoria desdobramento até mesmo para atingir as crianças da creche, sugestão de atividade, inclusive encaminhamento às recomendações da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde.
e de forma igualitária a dedicação dos educadores da didática e de forma lúdica a distância para os alunos do 1º ao 5º ano. Responsabilidade da rede municipal. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, o quanto em número e valor dos usuários da rede de ensino municipal foram beneficiados com Vale Merenda? Qual a adesão do aplicativo PicPay, cartão magnético e cesta básica? Segundo, no que tange ao planejamento e alimentação do conteúdo escolar e aulas online, qual e como se dá a prestação de serviços dos professores e pedagogos nas creches? Qual a carga horária de trabalho? Terceiro, há outra forma de atendimento além das aulas via link que estão bem definidas e direcionadas a cada matéria e unidade escolar? Quarto, vistas as aulas estarem no site e serem virtuais, há controle, pesquisa ou estatística de participação dos responsáveis? Há aplicação de provas online e controle junto às famílias que não possuem canal NET para corresponder? Quais as alternativas para estas sem informática? Quinto, qual o meio para mediar a devolutiva dos alunos e para tirar as dúvidas? Sexto, qual a estratégia para minimizar a evasão escolar online? Sétimo, há projetos para oficinas culturais junto à grade curricular que está sendo à distância? Oitavo, diante do término do indefinido de isolamento social, há algum projeto para auxiliar as famílias vulneráveis a terem acesso à informática e aderirem ao ensino à distância? Anexando fotos e órgão de manifestação subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, eu quero esclarecer o pedido dessa informação. Primeiramente, aqui, né, nesse pedido de informação está todo o reconhecimento da dedicação, da determinação dos investimentos que a rede municipal da educação está fazendo em prol da valorização da educação. Mas aqui há que se despreocupar, né, com essa mudança, essa transformação urgente de ensino à distância. E nós sabemos que há ainda que se investir na informática nas unidades escolares, na zona rural, mas as famílias não têm toda essa informática dentro de casa para que os filhos estudem. As que são próximas, e tem muita diretoria, escola que é próxima, a comunidade é próxima dela, tem que ir lá buscar o kit, está tendo um certo esforço. Mas como hoje já vai para 70 dias de distanciamento, praticamente nós não começamos o ano de ensino ainda, como que fica tudo isso? Então, há que se pensar em alternativas. Senhor presidente, só para contribuir um pouquinho com a fala da vereadora Lucimar, eu também reitero aqui os meus parabéns à secretária Maria Tereza pelo trabalho de excelência que tem sido feito, mas para contribuir, até porque eu participo muito dessas reuniões como líder do governo, com todos os secretários, então só para informar a população de que os professores estão fazendo aula online, né, estão disponibilizando aula online. Os materiais impressos e livros também estão sendo disponibilizados pela internet, porém, os alunos que não têm acesso à internet estão recebendo, estão retirando esses materiais nas próprias escolas, tá? Tem sido feito esse cuidado também com quem não tem acesso. A maior parte foi investido na Vale Merenda, mais de R$ 1.500.000, né, nesses últimos meses. Em relação ao PicPay, que eu acho que é importante, até para contribuir com a vereadora Lucimar, para ela ficar também mais tranquila, porque eu sei que é uma preocupação importante. Mas 87% das famílias já receberam, 3,3% ainda não receberam do PicPay. Aí provavelmente ela vai ter mais informações posteriores, mas a grande parte já foi contemplada. Senhor presidente, também quero colaborar nessa questão e dizer que nós teremos que mudar os nossos hábitos, né? E a educação mudou a sua forma de procedimento. E eu quero aqui aproveitar esse microfone para dar os parabéns a todos os professores, professoras, diretores, diretoras, coordenadoras pedagógicas que estão se adaptando para poder levar o ensino às nossas crianças. E também não posso deixar de dar os parabéns para as mães, os pais, as avós, os tios que têm colaborado nesse aprendizado das crianças. Porque uma vez que não há o contato físico das crianças com os professores,
os pais, as mães, os tios, os primos acabam cumprindo essa função em auxiliar o professor, porque o professor não pode estar presente fisicamente com essas crianças. Então, quero dar os parabéns a todos os professores e professoras e, principalmente, a todos os familiares das nossas crianças. Muito obrigado. Presidente, quero contribuir também. Junto com o Luiz Flávio também, agradecer a participação dos professores, e eu fico contente de ouvir a líder do governo falar que agora estão distribuindo os livros que até então, até semana passada, estavam na escola, né? Até nós, na semana passada, fizemos uma indicação para que esses cidadãos, esses alunos pudessem adquirir, mesmo que seja no sistema de drive-thru ou agendado, esse material, porque muitos não têm condições realmente de imprimir, têm um acesso online. E até semana passada, as escolas tinham um gasto de imprimir parte a parte desse livro até esses usuários, até esses alunos. Então, fico contente a líder do governo falar que em menos de uma semana mudou a conduta e agora os nossos alunos, eles recebem os livros. Parabéns, educação. Senhor presidente, eu vejo a figura do professor como mestre, né? São mestres. Mas eu quero colocar aqui a respeito de uma pesquisa que o daterra.com fez, e diz 8 em cada 10 professores não se sentem aptos a aulas online. Quase 90% dos professores informam nunca ter tido experiência com ensino à distância. E mais de 50%, veja bem, mais de 50%, tá? Mais da metade, olha aqui, ó, nunca tiveram treinamento. Se mais da metade dos professores não tiveram treinamento, imagina os alunos. Imagina, vereador Luiz Flávio, as mães, os tios, os avós, né, que realmente não tem, assim, vamos dizer, tanta familiaridade, ou até nem sabe mexer num computador, não sabe navegar na internet, enfim. Então, o professor, ele é fator determinante para o ganho do aluno, da família, da nossa cidade, do estado e do país. Então, quero encaminhar meu voto favorável. Eu, como professora, eu sei dessa dificuldade que alguns professores têm de adaptação. Foi usada a palavra, né, pela Lucimar, ser conservador, né, Lucimar? E realmente, a gente às vezes reluta um pouco em algumas coisas. Eu, por exemplo, era uma professora que não aceitava trabalho digitado de jeito nenhum. Né? Eu acho que o aluno tem que escrever, porque se ele não escreve, ele acaba perdendo, né, aquela parte tão importante que ele aprendeu na aula de português. Então, eu nunca aceitei trabalho digitado. Meus alunos ficavam muito bravos comigo, né? Então, era sempre escrito. Isso até 2017. E se eu tivesse continuado na aula, ia ser escrito. Se eu voltar da aula, vai ser escrito também. Porque eu acho que a pessoa vai perdendo aquela habilidade na caligrafia, né? Então, realmente, a gente tem muita dificuldade, sim, com relação a aulas online. Pedido de informações número 63 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 64. Considerando que, indiscutivelmente, a drenagem nos bairros Jardim Emília, Jardim Jacinto, Jardim Siesta e região de São João é obra estruturante que volta a valorizar as residências, traz segurança e conservação dos imóveis. Considerando que, resolvendo esta parte de infraestrutura que trazia para as localidades supracitadas motivo até de bullying, de mercado, pois ao pedir serviço delivery, nos dias de chuva não éramos atendidos sob a justificativa de serem bairros sujeitos a alagamento. Considerando sofrimento e aflição a cada chuva forte há mais de
2 décadas, reconhecido o trabalho, o qual já há vários agradecimentos dos residentes à porta dos locais de alagamento. Considerando que cada localidade tem uma realidade de território, como exemplo, Jardim Emília, com chão de areia, Avenida Humberto Castelo Branco, areia, região de São João é uma mistura, Jacinto e Jardim Siesta, mesma condição, e na atividade a empresa tem uns obstáculos canais de ligação de net, telefônica e gás. Considerando o trabalho de explanação, no que tange andamento e comunicação da obra de drenagem por parte da empresa contratada, trabalho social e a coordenação do SAI junto à comunidade total, atualizando os transtornos no entorno desde o início da obra. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao seu prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, diante da aproximação do término da colocação das canaletas, dos logradouros e dos bairros Jardim Emília, Jardim Jacinto, Jardim Siesta e região de São João, que abrange o contrato mencionado na emenda, informar qual o tempo para o término, informar se há motivo para a diminuição da efetividade do trabalho. Visivelmente, as ruas onde foram realizadas as drenagens estão intransitáveis, esburacadas, com asfalto ou bloquetes mal colocados, com impactos ou peças soltas, que ocasionam danos aos veículos e risco de acidentes aos motociclistas e ciclistas. Favor informar quem vai fazer a restauração e reconstrução das vias para a segurança dos modais. Há local para reclamação de solicitação de restituição por danos dos veículos devido aos buracos e bloquetes soltos. Diante da obra, em via de ligação de uma região a outra, a exemplo da Rua Santa Helena, da Avenida Pereira Campos, da Rua Padre Eugênio e da Avenida Pascoal de Oliveira Dias, que terão prioridade à previsão nas demais ruas. Referente ao contrato, já houve aditamento, visto que vem se planejando a referida obra desde 2014, findando a assinatura em 2016? Se sim, por gentileza, encaminhar as planilhas e a planilha do término. É possível apresentar os projetos para a restauração das localidades supracitadas? Se não for possível, tem alguma perspectiva para sanar essa problemática? Aguarde manifestação, os subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, a gente está vendo aí, primeira coisa, é louvável, indiscutivelmente, o mérito de se pensar na infraestrutura drenagem. Então, a região de São João, a região lá o Jardim Emília, o Jacinto, a gente sabe a diferença que vai ser na época da chuva. Só que, visivelmente, acho que todos nós, vereadores, estamos recebendo várias cobranças e nas visitas, nas vistorias das obras, um esburacamento muito grande e muitas reclamações. Então, está acabando a drenagem, que é esse projeto, o contrato quase 14 milhões de reais. A gente quer entender, porque tem que responder oficialmente à comunidade, se vai deixar as ruas, as avenidas transitáveis, com asfalto, onde é asfalto bem asfaltada e onde é broquete bem colocado. Porque é muita reclamação mesmo. Pedido de informações número 64 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 65. Requer informações acerca dos recursos recebidos pela Prefeitura para enfrentamento da Covid-19. Autoria, vereadora doutora Márcia Santos. Senhor presidente, não há mais pedidos de informações. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Votos de pesar de Anésia Souto Tavares, formulada pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Votos de pesar de Manuel André dos Santos,
formulado pelo vereador Juarez Araújo. Votos de pesar de Paulo Bicarato, formulado pelos vereadores Paulinho do Esporte, Lucimar Ponciano e Luiz Flávio. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.